Boa noite, gente. Vamos então para mais uma live. Como é que vocês estão? Mais um dia. Acho que esse é um tema que um monte de gente me pediu. Espero que estejam todas aqui que me mandaram as dúvidas para esclarecer as dúvidas em relação à geleia real. E vamos para mais uma live, gente. Desculpem a carinha de acabada hoje, que hoje eu tô em pé desde as 5h30, 5h15 da manhã no gás. Hoje foi pauleira total, mas tudo bem, faz parte, quando a gente faz o que gosta tá tudo certo, né? Isso é o mais importante. Vamos lá então, gente, vamos começar? Então vamos mais para um dia de live. O tema da nossa live hoje vai ser a geleia real em tentantes. Vou falar o que a gente tem de evidência científica nos homens e nas mulheres, tá? E como que a gente pode utilizar isso na forma prática, tá bom? Recebi inúmeras perguntas, eu não sei se alguma blogueira postou da geleia real, né? Ou se alguém me fez alguma pergunta e vocês se interessaram pelo tema, mas eu recebi uma enxurrada de perguntas a respeito da geleia real. Então eu falei, não, deixa eu esclarecer tudo isso numa live, que aí fica mais completo, fica um conteúdo mais completo. Porque a gente tem impressão, quando a gente coloca um suplemento assim, a gente acha que aquilo ali vai fazer milagre, gente. E suplemento não vai fazer este milagre, tá? É um suplemento, né? O básico mesmo, quem vai fazer é a alimentação. Então é essa a conclusão que a gente vai chegar. Já tô adiantando qual que é a conclusão, tá? Mas pode assim ser muito válido. Tá bom? A geleia real tem inúmeras propriedades, tá? Trouxe algumas anotações aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Então vamos lá. O que é a geleia real, né? Vamos entender, pra gente entender até o efeito dela no nosso organismo, a gente tem que entender o que é a geleia real. A geleia real, gente, é um líquido cremoso, branco, amarelado, né? Líquido cremoso foi ótimo, né? Mas é aquela gosminha cremosa, é leitosa, assim, né? Com um aspecto um pouquinho amarelado. E que quem produz são as abelhas operárias jovens, né? Então essas abelhas, elas produzem a geleia real para alimentar as abelhas rainhas e as larvas que poderão se tornar abelhas rainhas. Então vejam, né, o grande diferencial que as próprias abelhas já colocam da geleia real. É só as abelhas rainhas que vão consumir, ou quem vai se tornar, ou quem tem potencial para se tornar uma abelha rainha. Não é qualquer uma que vai consumir essa geleia real. O restante vai consumir o mel, vai consumir o pólen, vai consumir outras coisas. Então ela tem um diferencial que é para nutrir justamente essas abelhas rainhas. Então não é à toa que é um alimento diferenciado, tá? Elas são produzidas, né, por glândulas, pelas glândulas mandibulares e hipofaríngeas dessas abelhas operárias jovens, que são chamadas de abelhas enfermeiras, tá? E só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu achei super interessante, né? Que olha a diferença das abelhas rainhas. Elas têm o dobro de tamanho das abelhas normais, das abelhas operárias. E elas têm os órgãos sexuais funcionantes e elas têm maior longevidade. Só para vocês terem ideia, uma abelha rainha, ela dura 5 a 6 anos, enquanto que uma abelha operária, uma abelha enfermeira, ela vai durar de 35 a 40 dias. Então, olha a diferença de longevidade. Uma dura anos, a outra dura dias, tá? Então, justamente o alimento dela tem que ser muito diferenciado em relação ao das outras abelhas. Tá? Então esse é um ponto pra gente considerar, porque essa abelha ela precisa crescer mais e essa abelha ela precisa viver mais, tá? Ela tem o dobro do tamanho, pensa, né? O tanto de nutriente que ela não tem que consumir a mais. Por isso que é selecionado a geleia real para ela. E o que essa geleia real tem de tão diferente, né? O que ela tem de tão nutritivo assim? Tem várias proteínas, tem açúcares, tem lipídios, tem vitaminas, tem minerais, então ela é riquíssima em compostos bioativos,
Mas o que a grande maioria dos trabalhos traz em relação à ação da geleia real, pensando agora na fertilidade, são as proteínas dela. Então, nós temos vários peptídeos dessa geleia real, que são classificados inclusive por números, né, de 1 a 9, e são essas proteínas, são esses peptídeos que exercem a parte dos efeitos benéficos que a geleia real possa oferecer. As outras coisas também, mas se a gente pega, por exemplo, um teor de vitamina B5, quando a gente pega a quantidade em 100 gramas de geleia real, a gente tem que consumir uma quantidade muito grande para atingir a quantidade que a gente precisa ali de vitamina B5. Então, ela não é, assim, uma fonte muito grande de nutrientes. O que vai mesmo ter ação nessa geleia real são esses peptídeos que contém nela, então que vão exercer esse efeito na fertilidade, tá? Que são os principais compostos bioativos aí. Então ela tem muitas vitaminas, muitos minerais, né? Uma infinidade, tem os aminoácidos, tem as gorduras boas, e aí tem alguns minerais que estão em menor quantidade, maior quantidade, enfim, mas isso até alguns trabalhos justificam por esses teores de nutrientes, tá? A gente vai chegar lá. Os principais aminoácidos presentes na geleia real são lisina, fenilalanina, serina, prolina, aspartato, arginina, cisteína e ácido glutâmico. E aí nós temos vários que já importam para a fertilidade masculina, principalmente para a feminina também, né? E a gente tem alguns, além dos aminoácidos essenciais, a gente tem ovoalbumina e caseína, um pouquinho de caseína na geleia real, tá? Também são proteínas já identificadas na geleia real. Os segundos compostos mais importantes dessa geleia real são as gorduras. Então, em primeiro lugar são as proteínas, depois são as gorduras, que são os compostos mais importantes dessa geleia real, tá? Nós temos principalmente um tipo de ácido graxo, gente, que corresponde a 80 a 85% dos lipídios da geleia real, que é o ácido 10-hidroxi-2-decenoico, que é um ácido graxo que vai ter um efeito estrogênico. Então, por isso que pode melhorar, por exemplo, a fertilidade de mulheres, por ter esse efeito estrogênico. É um efeito estrogênico até que não é tão potente quanto de uma isoflavona da soja, mas ele tem um efeito estrogênico bem interessante, tá? Então, guardem essa informação também que a gente vai utilizar quando a gente falar da parte da fertilidade feminina. Depois tem lipídios fenólicos, fosfolipídios, tem ceras, tem outros lipídios aí envolvidos, mas o mais importante é esse ácido 10-hidroxi-2-decenoico, tá? Nós temos também, né, outros compostos que incluem inclusive os hormônios, né, para fazer essa abelha crescer, ela tem o dobro de tamanho das outras abelhas, então nós temos também alguns hormônios que podem, dentro dessa geleia real, que podem favorecer então o crescimento da abelha, tá? Outra ação bem interessante da geleia real, gente, ela ajuda a quelar metal pesado, exatamente por ela ter um efeito antioxidante muito potente, ela ajuda a quelar metais pesados. Então, isso pode ser interessante também quando a gente pensar numa intoxicação aí por determinados metais, né? Seja qual o motivo que for essa intoxicação, essa geleia real pode contribuir, certo? Então, esse é o contexto geral da geleia real. Ela é produzida para alimentar a abelha rainha, e essas abelhas rainhas, elas precisam ter o dobro de tamanho, e elas precisam viver muitos anos, então elas precisam de um alimento completamente diferenciado, né? E então a gente vai comer e se sentir realmente uma rainha, né? Essa é a ideia. E ela tem lipídios, ela tem proteínas que são benéficas, e um desses lipídios, que é o ácido ácido hidroxi-10-decenoico, que vai ter uma ação estrogênica. Tem outros ácidos graxos também, vou falar depois o nome deles para vocês. Até no estudo que avaliou melhora de pacientes com síndrome dos ovários policísticos, também eles identificaram vários lipídios que têm efeito fitoestrógeno, tá? E ela poderia atuar na fertilidade, então, por conta desse efeito estrogênico que ela tem, tá? Vamos falar primeiro da fertilidade masculina. O que poderia ter efeito da geleia real na fertilidade masculina? Que inclusive nós temos mais estudos com fertilidade masculina do que com feminina, tá? E a grande maioria dos estudos, gente, é trabalho com animal, tá?
Essa é a grande maioria dos trabalhos de fertilidade masculina, com búfalo, com ovelha, com rato, com coelho. Então, nós temos estudos com vários animais. E o que eles identificaram bastante, que é muito citado nos trabalhos? Eles congelarem o sêmen juntamente com a geleia real. Então, isso melhoraria o perfil daquele esperma, né, daqueles espermatozoides ali dentro, e isso poderia facilitar a fecundação, tá? Então, olha que interessante. Mas trabalho em homens, eu achei um que eu vou trazer todos os resultados dele mais completo para vocês conseguirem entender como que é essa diferença, tá? O que nós temos, então, de evidências científicas em relação à geleia real para os homens, para os machos? Pode amenizar os danos causados pela diabetes, então especialmente homens que têm alterações na resistência à insulina, alterações na metabolização da glicemia, pode ter um benefício maior aí da geleia real, porque normalmente são homens que têm alteração na contagem de espermatozoides, na motilidade, na integridade do DNA desse espermatozoide, e isso poderia ser revertido até pelo efeito mega antioxidante que a geleia real tem. Então, homens com diabetes, por exemplo, poderiam ser bons candidatos para a gente utilizar a geleia real. Outro trabalho com ratos mostrou uma elevação significativa na contagem total dos espermatozoides, então pode aumentar essa contagem, tá? E em ratos também a administração tanto via oral quanto intraperitoneal estimula a produção de testosterona, progesterona e de LH, aumentando LH, consequentemente a gente estimula as células de Leydig a produzirem mais testosterona e consequentemente fazer maturação de espermatozoide, tá? Produção e maturação de espermatozoide. Então poderia nesses homens aumentar LH, progesterona e testosterona, tá? O que para fertilidade é muito bem-vindo. Pode aumentar também em búfalos, pode aumentar o volume do ejaculado, a frutose seminal, a motilidade e a contagem dos espermatozoides, tá? E olha só que interessante, vários trabalhos citam isso, né? Que ela pode diminuir o efeito causado pelo estresse térmico nesses homens. Quando os homens têm contato com muito calor, né, na região do saco escrotal, aquilo ali pode prejudicar muito a fertilidade. Então, principalmente homens que pedalam, isso é muito comum, porque eles pedalam ali, geram estresse térmico pelo próprio atrito, né, com o banco da bicicleta e pelas altas temperaturas. Quem pedala normalmente não pedala meia hora, 1 hora do dia no tempinho tranquilo, né? Eles saem para pedalar e pedalam 3, 4 horas no calorão, né? Então eles saem 7 horas da manhã e pedalam até as 11, até o meio-dia, às vezes o dia todo. E esse estresse térmico piora a fertilidade desses homens. Então, a geleia real, ela vai ter esse efeito na melhora desse efeito ruim, negativo, né, desse estresse térmico, tá? Então, talvez para homens que pedalem, né, que tenham esse efeito do estresse térmico, possa ser uma boa opção. Tanto que tem até um tratamento, gente, que eles fazem com nitrogênio líquido, né? Alguns trabalhos citam isso, né? Eu nunca vi isso sendo feito na prática clínica, mas eles citam essa possibilidade de aplicar nitrogênio líquido no saco escrotal para diminuir a temperatura, para restaurar a fertilidade, tá? Então, para a gente ter noção do tamanho, né, do problema que pode causar um aumento de calor naquela região. E esse aumento de calor também pode ser causado pela obesidade, tá? Então, também um homem obeso poderia se beneficiar aí dessa geleia real. E também pode ser causado, gente, pelo uso do bendito do celular, tá? Então, quem fica com o celular no bolso da frente, essa almarada que fica com o celular no bolso da frente, pode muito bem aumentar a temperatura naquela região. O celular esquenta pra caramba, né? A gente tá falando do celular, o negócio tá pegando fogo. E hoje o celular fica em funcionamento o tempo todo, com internet, com Wi-Fi, com mensagens. Então, aquilo ali também pode aumentar a temperatura, tá? Então, nada de carregar o celular no bolso, né? Principalmente no bolso da frente, tá? Então, para essas pessoas poderia ser uma boa estratégia terapêutica, tá? Então, diabéticos e quem pedala ou que sofre algum tipo de estresse térmico testicular, obesos, né? Enfim, alguma outra causa aí desse estresse térmico, certo? Então, isso seria bem interessante. Outro ponto, tem até um trabalho, gente, que fala que eles atribuem a melhora na integridade da membrana do espermatozoide devido ao teor de vitamina C, vitamina E, magnésio, sódio, potássio e cálcio da geleia real.
Mas eu, particularmente, acredito que isso não seja muito, né, muito válido, porque a quantidade que tem é uma quantidade boa, mas não dá pra gente considerar fonte, porque a gente consome o quê? 1 grama, 2 gramas, 3 gramas no máximo, né? E quando a gente pega isso por 100 gramas, não fica tão significativo. Então, eu acredito que seja mais em relação aos tipos de lipídios que tem, né? Aos peptídeos que a gente falou, que são os mais importantes, e aos compostos bioativos, outros compostos bioativos aí que tenham na geleia real, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Quem sou eu pra falar alguma coisa, mas isso é uma opinião minha. E aí nós temos um estudo com seres humanos, ele é um pouquinho antigo, ele é de 2017, mas ele é bem interessante. E eles administraram diferentes dosagens dessa geleia real para homens com infertilidade. E eles garantiram, né, um dos critérios de exclusão do trabalho era a mulher não ter infertilidade, né? Então o problema realmente estaria só com ele, tá? Porque isso poderia confundir. Então eles administraram 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas e compararam com os homens que consumiram só mel, que seria o grupo controle, tá? O grupo placebo, né? Então, aqui eu achei bacana esse trabalho, gente, porque a gente tem uma noção de dosagem para ser humano. Porque a maioria dos trabalhos utilizam só as dosagens em animais. E aí fica difícil a gente conseguir fazer essa extrapolação para ser humano, tá? Então, por isso que eu gostei bastante desse trabalho aqui, apesar dele ser bem antigo. Então, o que esse trabalho fala pra gente? A porcentagem de melhora nos espermatozoides ativos, né, nos espermatozoides móveis, aumentou de forma mais significativa. Na verdade, essa melhora não foi significativa, mas teve um aumento de 6,62% no grupo que utilizou 50 miligramas. Não foi nem no grupo que usou a maior dosagem, foi no grupo que usou a dosagem intermediária. Então, com 50 miligramas, esses homens tiveram uma melhora de 6,62% na motilidade desses espermatozoides, tá? Quando a gente pega a motilidade progressiva, né? A motilidade progressiva, gente, aí a gente teve um efeito significativo. Motilidade progressiva é quando o espermatozoide ele tem que se mover com objetivo, para frente, né? Ele não pode se mover para o lado, ele não pode se mover para trás. É isso que é motilidade progressiva, tá? E quando nós analisamos esse espermatozoide com essa motilidade progressiva, teve uma melhora também grande nessa dosagem de 50 miligramas, então foi uma porcentagem de mudança aqui de 27%, acima de 27%, isso aqui foi significativo estatisticamente falando. E no grupo que usou 100 miligramas, que foi a dosagem maior, teve uma mudança de 32%. É coisa pra caramba, super significativo. E isso 100 miligramas, que até na prática clínica eu acabo utilizando mais do que isso. Né? Então, mesmo numa dosagem baixinha, a gente garantiu um bom efeito, tá? Então, a gente pode aqui pensar nesses homens que têm baixa motilidade, tá? Quando a gente pega os níveis de LH e FSH não teve diferença significativa estatística, tá? Mas no grupo, por exemplo, que usou 50 miligramas, teve uma diferença de 10% de melhora no FSH, tá? E o FSH e o LH, gente, é quem vão estimular a produção desses espermatozoides. A gente tá muito acostumado a linkar LH e FSH com o ciclo menstrual feminino, né? Só na mulher que parece ter importância. Mas não, no homem são eles que regem também a produção do espermatozoide, tá? Então, a gente ter um aumento aqui, né, de uma mudança de 10% na produção de FSH é importante, é relevante, tá? Apesar de não ter tido relevância estatística. Mas o LH a gente tivemos um P bem baixo, né, de 0,01, menor do que 0,01, então é uma relevância significativa. E na dosagem de 50 miligramas, temos os níveis de LH. Acho que cortou, agora voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Né? Tá todo mundo me ouvindo agora? Sim, estão me ouvindo? De 25 miligramas foi o suficiente. Mas foi um aumento no FSH e nós tivemos um aumento também nos níveis de LH. Isso
se melhora. Oi, oi. Voltou agora? Vamos ver se melhora. Agora acho que vai firmar. Só me sinalizem se agora voltou ao normal. Estão me ouvindo bem agora? Todo mundo me ouvindo? Voltou? Tá todo mundo bem? Voltou certinho agora? Belezinha? Vou voltar um pouquinho, tá? Vou voltar no LH e no FSH que eu tava falando dos homens. Então, a gente teve um aumento de FSH e um aumento de LH, tá? O que foi significativo estatisticamente foi do LH. E lembre, então, que aumentando LH e FSH, a gente vai aumentar a produção de testosterona e aí, então, a gente vai ter um aumento na produção e na motilidade desses espermatozoides. Olha o nível de testosterona, gente, como aumentou. Na dosagem de 100 miligramas para esses homens, né, teve uma mudança, e aí foi significativa, com um P bem baixo também, de uma mudança de 22%, tá? Então, uma mudança bem interessante também, aumentar 22%, né, o teor de uma testosterona de um homem. Poxa, a gente tenta com tantas coisas, né, fitoterápicos, às vezes mudança de estilo de vida, e às vezes mesmo assim a gente não consegue ter esse efeito tão significativo, tá? Então, foi bem interessante. Nas menores dosagens, 50 e 25 miligramas ficou em torno de 20%, um pouquinho menor, mas também teve relevância estatística e também uma mudança muito bem-vinda, tá? Então, a gente teve essas mudanças, né, gente, nesses parâmetros, tá? Então, melhora LH, FSH, melhora a testosterona, melhora a motilidade desses espermatozoides, utilizando uma dosagem baixa. Já vou chegar nessa dosagem, como que a gente faz para atingir essa dosagem, se a gente usa natural, se a gente usa em cápsula, como que a gente faz, tá? E esses autores desse trabalho em humanos, eles atribuem essa melhora à quantidade de zinco, carnitina e arginina que estão presentes na geleia real, tá? Então, isso realmente, todos esses três nutrientes têm muito efeito na fertilidade masculina, né? Arginina, carnitina e zinco, tá? Então, pode ser por conta disso. Nas anormalidades cromossômicas, nas anormalidades morfológicas, a gente vê mais estudos mesmo diminuindo as alterações morfológicas quando quando essas alterações foram causadas pelo calor mesmo, tá? Então, em relação à morfologia, a gente fica mais limitado quando esse homem já tem algum tipo de estresse, né? Ou a diabetes, ou uma obesidade, né? Ou pedala, então todos aqueles estresses térmicos que a gente falou, tá? E em relação à melhora da reação acrossômica, a gente teve uma melhora também quando foram feitos estudos em animais. O que é reação acrossômica? A gente tem um espermatozoide aqui, tá? O espermatozoide ele tem uma cabeça, vamos supor que aqui é a cabeça dele e aqui é a cauda, né? Nessa pontinha da cabeça aqui tem uma região chamada região acrossômica. E aí essa região é onde vai ocorrer várias reações bioquímicas para que ele consiga penetrar no ócito, tá? Então, essa reação acrossômica é a penetração do espermatozoide no ócito, o ócito secundário, que é o que a gente chama de óvulo, tá? Então, a gente pode ter melhora dessa reação acrossômica, a gente melhora a eficiência desse espermatozoide ao penetrar dentro desse ócito, tá? O que é super bem-vindo também, pensando em fertilidade, certo? Muito bem, tudo bem de fertilidade masculina? Falamos? Tudo ok? Vamos falar um pouquinho da fertilidade feminina então. Nós temos muito mais estudo para fertilidade masculina, como eu falei para vocês, tá? A parte de fertilidade feminina ela é bem mais curtinha. Então, o que a gente tem, né? Trabalhos mostram o quê? Que essa geleia real, ela vai se ligar aos receptores beta de estrogênio. E isso poderia, então, melhorar a ovulação. Tanto que a gente avalia, gente, os nossos níveis de estradiol ali por volta do 3º dia do ciclo menstrual, tá? Então, a gente precisa ter um nível mínimo ali de estradiol, e a gente considera normalmente 40, né? Para poder saber se essa mulher está tendo uma ovulação ou não, porque é o próprio estradiol quem vai antecipar, né? A curva do estradiol, ela antecipa a curva do LH, então é como se ela fosse modular esta ovulação, porque é o pico do LH quem vai controlar essa ovulação. Então, a gente precisa ter níveis mínimos ali de estradiol para que a gente consiga ter uma ovulação adequada. Então, por ela ter esse efeito estrogênico,
poderia ter esse efeito benéfico. E aí, quais são os compostos que têm esse efeito estrogênico, né, da geleia real? Aquele ácido 10-hidroxi-2-decenoico que eu falei para vocês, ácido 10-hidroxidecanoico, ácido trans 2-decenoico e 24-metileno colesterol, tá? São todos os compostos aqui que podem ter esse efeito estrogênico. Inclusive, temos um estudo com síndrome dos ovários policísticos desse ano, bem legal, mostrando que em ratas que foram induzidas à SOP, né, ao ovário policístico, quando elas utilizaram a dosagem de 200 mg por quilo por dia, elas tiveram uma melhora do ciclo e melhorou a capacidade antioxidante, tá? Então, teve um efeito muito benéfico nessas ratas. Normalmente, o que os estudos fazem? Eles pegam a dosagem que seria teórica em ser humano e colocam isso por quilo de peso nos animais, né? Para poder avaliar o efeito, porque eles colocam uma dosagem bem maior. Só que não dá pra gente extrapolar essas doses, né? Talvez esses 200 mg que eles usaram por quilo por dia seja os 200 mg que a gente use no dia total, né? Para aquela mulher. Mas isso não é sempre que se aplica, então a gente precisa aguardar estudos futuros pra gente saber a dosagem exata, tá? Mas vamos chegar a falar quanto que eu uso pra vocês, calma, vamos chegar lá, que eu sei que vocês devem estar angustiadas aí. E ela pode também, gente, a geleia real, alguns trabalhos em ratas, falam que ela pode aumentar os níveis de progesterona na fase lútea, que isso também é um marcador de uma boa ovulação. Então, se essa mulher está produzindo progesterona adequadamente lá no meio da fase lútea, mostra que ela está tendo uma ovulação adequada. O esperado aqui é que ela tenha uma progesterona no meio dessa fase lútea, e o ideal seria considerar ali o 8º dia pós-ovulação, né? Seria que ela tivesse com uma progesterona acima de 10. Então, com essa progesterona acima de 10, a gente sabe se ela está... É mais um marcador para saber se ela está ovulando ou não. E aí, quando a gente coloca a geleia real, ela ajuda a aumentar os níveis dessa progesterona, então aumentando as taxas de ovulação e aumentando a chance de gestação, porque a gestação é extremamente dependente de progesterona, tá? Então, isso é importante. E um outro trabalho, que eles utilizaram 200 mg também por quilo de peso, né, de geleia real em ratas, aumentou o número de folículos secundários, folículo antral e folículo de Graafi, que são folículos mais desenvolvidos, né? São folículos que já estão... O folículo de Graafi é um folículo ali que ele já está numa fase bem avançada, né? Mais desenvolvida, tá? Isso que significa o nome desses folículos. E melhorou o corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Depois que o folículo liberou o ócito lá nas trompas, ele se fecha de novo, né? E aquela estrutura que ficou forma o corpo lúteo. E esse corpo lúteo ele vai se desenvolvendo. Caso a mulher engravide, ele fica mantido ali um tempo para produzir progesterona, né? Para essa mulher conseguir manter essa gestação, segurar essa gestação. Então, às vezes, algum defeito nessa fase lútea, né, alguma alteração nesse corpo lúteo, pode fazer a mulher não segurar essa gestação, por mais que ocorra a fecundação, tá? Então, a gente ter uma qualidade desse corpo lúteo também é muito importante. A gente não pode ter falha nessa fase lútea, nenhum defeito nessa fase lútea. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Como que a gente vai usar isso, então? Como que a gente vai fazer para usar essa geleia real? A gente tem duas opções. A gente pode mandar... a gente pode comprar aquela in natura, que ela vem num potinho bem pequenininho. Ela é cara pra caçamba. É um potinho pequenininho. E aí ela vem até com uma espatulinha. Ela é natural mesmo. Vem tipo a pastinha, né? E a gente pega com aquela espátula, coloca... Normalmente eu peço para colocar embaixo da língua, né? De 1 até 3 vezes ao dia, tá? Então isso pode ser uma forma de utilizar. Inclusive, gente, ela dá uma energia absurda. Eu uso muito a geleia real para fogacho na menopausa. Nós temos vários trabalhos para menopausa com geleia real, vários. Então, quando a mulher tá morrendo lá dos fogachos, a geleia real ajuda a melhorar muito, tá? Então, a gente pode usar aquela espatulinha de 1 a 3 vezes ao dia, tudo bem? E aí, quando a gente... quer usar em cápsula, tem gente que não tolera o gosto dela
De jeito nenhum. Todo mundo é adulto, né, gente? Eu acho que todo mundo tinha que tolerar, porque todo mundo é adulto, né? Se a gente não aguentar esse desconfortozinho na vida, o que a gente vai aguentar, né? Mas tudo bem, tem gente que prefere em cápsula. E aí a gente pode usar, o problema é encontrar essas cápsulas aqui no Brasil. A gente tem, que eu conheço, uma marca só, e ela vem algumas vitaminas, e a gente não tem a quantidade exata de geleia real que tem ali. Então, tem algumas opções que são importadas, que a gente compra em sites americanos, né? Que aí a gente tem 200 miligramas, a cápsula normalmente é de 400 miligramas, mas vem 200 miligramas de geleia real, a gente tem essa geleia real de 500 miligramas, tá? E tem de várias dosagens. E aí a gente vai ajustar de acordo com o que aquela pessoa precisa, e sempre precisa olhar o rótulo para ver quanto que tem realmente da geleia real. Porque às vezes a cápsula tem 500 miligramas, né? Mas eles colocam um recipiente ou algum outro composto. E a geleia real mesmo tem uma quantidade menor, tá? Eu usaria pelo menos 300 miligramas dia, tá? Pra gente poder ver um efeito. Mas eu ainda acabo prescrevendo mais em cápsula mesmo, pela facilidade que a gente tem de encontrar, tá? Então, uma espatulinha daquela, embaixo da língua, de 1 a 3 vezes ao dia, tá? É assim que eu prescrevo, tanto para homens quanto para mulheres. Vai resolver 100% o problema da fertilidade? Lógico que não, gente, não existe isso, tá? Isso vai ajudar, é mais um coadjuvante ali, né? Mas a gente não tem um efeito, né, super assim, vai contribuir, com certeza. Mas o que vai resolver é dieta, é fazer exercício, é comer direitinho, comer comida de verdade, diminuir a exposição a toxinas, tudo que a gente sempre fala todo dia aqui, né? Que vocês já estão cansados. Pronto, agora voltou. Voltou? Pronto, agora voltou. Então, o que vai resolver, gente, é dieta, é exercício, mudança de estilo de vida, suplementação individualizada. É isso que vai resolver o problema da fertilidade, tá? E longo prazo, né? Isso não é em 1 mês que a gente reverte, não é em 2 meses que a gente reverte, né? É um processo longo, tá? Vou voltar aqui nas perguntas de vocês. Vamos ver. Nossa, gente, quanta gente querida aqui. Tá ali, bonitinho. Que você esteja aí ainda. Muito bem. A Silvia. Ouvi dizer que a geleia real em cápsulas não é ideal para a fertilidade. O melhor é a geleia in natura. Então, Silvia, o problema é a gente achar essa geleia real em cápsula, liofilizada, em uma quantidade razoável aqui no Brasil. Então, o problema maior tá nisso, tá? Então, a gente tem, né, estudos que utilizaram a liofilizada, então a gente poderia pensar em um efeito sim, mas eu acabo utilizando a natura pela praticidade de encontrar mesmo, tá? Porque da outra eu não consigo encontrar. Encontro, como eu falei, né? Encontro só de uma marca que tem algumas vitaminas ali adicionadas, mas que a gente não sabe quanto que tem de geleia real. Para tentantes, quanto tempo antes ingerir geleia real? Vamos lá, pra gente pensar numa diferença. Na qualidade do óssito, gente, a gente vai pensar em quanto tempo? 3 meses, tá? Pelo menos, é o mínimo do mínimo do mínimo. Tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Lembrem que a gente precisa de 3 meses para modular a qualidade daquele espermatozoide e do ócito, tá? Pelo menos. Vamos pensar aí sempre uns 6 meses, 1 ano, que é sempre o ideal pra gente fazer esse preparo da gestação, tá? Vamos lá. Quanto tempo de uso para ter resultado? Então, pelo menos 3 meses, tá? A geleia real também ajuda nos ovários policísticos? Ajuda. Como a gente viu, tem aqueles compostos que são fitoestrógenos, né? Que vão se ligar a receptores beta de estrogênio. Então, vão ter efeitos benéficos, conforme nós vimos naquele trabalho que eu falei para vocês que foi feito com o SOP, que inclusive é desse ano. Depois, gente, eu vou até colocar o DOI dele, o número DOI dele, para vocês pesquisarem esse trabalho. Eu vou colocar lá no canal do Telegram, tá? Para vocês esse trabalho de 2020, que é bem legal. Geleia real liofilizada com vitamina E, A e C, em cápsula ou em pasta para casal tentante. Se você souber, Clésia, quanto que tem, você tiver alguma que você conseguiu comprar fora, ou alguma nova que, sei lá, que surgiu aí agora,
que você saiba quanto que tem de geleia real, aí tudo bem. Mas eu indicaria pelo menos 300 miligramas, tá? Mas dosagens em um ano, gente, pode chegar até 3 gramas. Tá? Então, talvez a gente precisaria consumir uma quantidade gigante de cápsulas para ter esse efeito, tá? Eu acabo indicando mesmo em pasta. Pode tomar amamentando pensando em se preparar mais pra frente? Pode, Paty, pode sim, tá? Tranquilo. Bebê 10 meses, pensando em engravidar novamente quando ela tiver 1 ano e meio. Gente, que coragem, a pessoa querer engravidar já com a criança de 1 ano e meio. Pessoa com 10 meses já pensando em engravidar. Eu com 10 meses eu via criança na rua, pessoa na rua com um bebê, eu queria chorar e oferecer um abraço, porque eu falava, meu Deus do céu. Mas que bom que você tá empolgada. Pode tomar geleia real, tranquilo. Vai te ajudar, inclusive, te dar mais disposição aí nesse pós-parto, né? Na amamentação, no cansaço, do que é essa dinâmica com o bebê, né? Então, pode usar sim. E como eu disse pra vocês, nós temos efeitos maravilhosos na menopausa, gente. Então, na menopausa é fantástica, tá? A geleia real pode muito bem ser utilizada e vai melhorar os fogachos, aí ajudou a melhorar bastante os fogachos, tá? Eu tenho bastante experiência clínica eu praticamente não atendo hoje mais menopausa, só de paciente que ficou, né, antigas e às vezes indicação de família e tal, mas tenho excelentes resultados com pacientes na menopausa, tá? Ao longo dos 12 anos de atendimento. É a idade, né, Paty? Tem que ser, né? Senão... tudo bem, gente? Tranquilo, então. Hoje a live é mais curtinha mesmo, né? Mais curtinha também nem tanto, né? Já são 9h20. Mas era só pra pontuar vocês a questão da geleia real, tá? Ela vai ajudar sim, mas como eu disse pra vocês, ela não é milagrosa, tá? Temos bons resultados em homens, temos bons resultados em mulheres, mas é um coadjuvante, não adianta a gente colocar todas as esperanças nisso e não fazer o resto da nossa parte, né? Esse é o mais importante. E outra coisa, lembrar vocês que semana que vem tem Mãe Nutrida Live, vamos falar tudo de gestação, gente. Vai ser o momento da gente esclarecer todas as dúvidas de gestação. Vou falar da importância da gente fazer alguns exames, vou falar dos usos de suplementos, se você tem que usar, se não tem, qual que não tem. Vou falar da alimentação, dos mitos, né, que nós temos da alimentação. Vamos fazer uma aula só de tirar dúvidas, então vamos ter muito assunto pra falar. Tô preparando tudo com muito carinho, tá ficando bem legal o conteúdo. E aí, eu espero vocês semana inteirinha comigo, juntinhos aqui, tá? E pra quem tá perguntando do Mãe Nutrida, tô recebendo todo dia aqui pergunta, iremos abrir, tá? E eu conto pra vocês depois na semana que vem ou até o final da semana eu conto pra vocês, tá bom? Mas já se preparem aí psicologicamente e aí a gente discute bastante isso também ao longo da semana. E ó, só um recadinho do Mãe Nutrida, subimos as aulas, né? Vocês viram nos stories que eu postei, subimos as aulas extras do mês, tá? Então, proteína C reativa na gestação, a importância, como avaliar. E subi uma aula que fala de qual o melhor horário para tomar os suplementos, tá? Então, que horário que toma vitamina e mineral, que horário que toma fitoterápico, que horário que toma probiótico, enfim, os melhores horários pra gente tomar e mais o e-book de receitas para gestantes com diabetes gestacional, tá bom? Mamãe de asas tinha pedido, você tinha pedido também, né? Bastante gente pediu, viu? Eu fiquei bastante feliz de fazer essa live aqui pra vocês. Live muito esclarecedora, obrigada, Clésia, bonitinha. Sobre geleia abrir o apetite, é verdade. Pode até acontecer, tá? Mas assim, só se a pessoa tiver com uma alteração, isso é muito relativo do estado nutricional, né? Às vezes a pessoa tá com uma deficiência nutricional que leva a uma inapetência, né? E aí a gente começa a corrigir essa deficiência nutricional, a pessoa sente mais fome, mas é natural. Não que vai abrir o apetite, né? Isso acontece muito com vitamina do complexo B, principalmente com a B12. Vamos falar, eu tomo B12, eu tenho um aumento de fome. Não é que você tem um aumento de fome, você estava num quadro de inapetência que ao passar a repor essa B12, você começa a ter mais fome. Você volta pro seu estado de apetite normal. Então pode ser que aconteça isso com algumas pessoas, tá? Amo suas lives, quero participar do Mãe Nutrida. Semana que vem, Esther, vou
Vamos abrir, tá? Mas eu dou maiores informações pra vocês. Uso a geleia há um mês e não achei. Eu não vejo muito relatos disso não, tá? Na prática de aumento de apetite, não, tá? Espirulina e clorela pode no primeiro trimestre? Pode, tá, gente? Pode sim, a gestação inteira, tá? Eu uso doses menores do que eu uso para mulheres não gestantes, mas é super bem-vindo também para aquela metal pesado. Então a geleia real também pode ser mais um fator aí para aumentar essa relação de metais pesados. Tá bom, gente? Obrigada, então. Bom descanso para vocês, bom restinho de semana. Nos vemos na semana que vem. Na semana que vem, então, o tema já está definido, a semana toda. De segunda a sexta teremos live. Vocês tratem de ficar comigo aqui na sexta-feira, que vai ser a live de tirar dúvidas. Ninguém vai pra balada. Todo mundo vai ficar aqui comigo para tirar as dúvidas de gestação, tá bom? Espero vocês. Um beijo grande e até